Olha só, Mateus capítulo 6, verso 5. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que você precisa antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu só quero ler até esse ponto aqui. Jesus conclui o assunto de oração. Na verdade, eu vou ler. Ele fala: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Gente, esse aqui é um texto clássico quando o assunto é oração. Não tem como fazer um estudo, por exemplo, a respeito de oração e não citar Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Porque aqui Jesus está falando explicitamente para os seus discípulos a respeito de oração. O Sermão da Montanha está no contexto de Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus começa o Sermão da Montanha, daquela forma que todo mundo já sabe, falando sobre as bem-aventuranças. Depois ele fala sobre o sal da terra, a luz do mundo. Ele fala sobre o cumprimento da lei. Ele fala sobre homicídio, sobre adultério, sobre divórcio, sobre juramento, vingança, amor aos inimigos, ajuda aos necessitados. Ele fala sobre vários assuntos. Ele traz uma nova perspectiva a respeito de cada um desses assuntos. Até que chega o momento dele falar sobre a oração. É como se Jesus estivesse falando o seguinte: olha, vocês aprenderam A, mas eu venho ensinar a vocês a forma correta de interpretar esse A. Vocês aprenderam sobre juramento, mas eu venho trazer a revelação de como que vocês devem interpretar o assunto juramento. Vocês aprenderam sobre divórcio, mas eu venho trazer o respaldo, a interpretação correta que vocês devem ter a respeito do divórcio. E a oração é um desses temas. Jesus vai continuar depois falando sobre jejum, sobre as preocupações da vida, sobre os tesouros no céu, sobre várias coisas. É um sermão lindo. Por isso eu te recomendo. Você pode até desconhecer várias outras partes da Bíblia, mas você precisa conhecer o Sermão da Montanha. Inclusive, caso vocês queiram, a gente pode fazer uma série de ensino aqui no nosso devocional a respeito do Sermão da Montanha. Começar a estudar cada uma das bem-aventuranças, começar a estudar cada um desses temas que Jesus trouxe, tudo com base aqui dentro do sermão. Se vocês têm interesse, coloque aí nos comentários que você tem interesse em estudar esse sermão, que vai ser top. Beleza? Então vamos lá. Jesus falou sobre oração dentro desse contexto. Uma grande multidão reunida o ouvindo, e ele então começa a falar. E é interessante, gente, que quando a gente lê o verso 5, Jesus não fala: se vocês orarem, orem assim. Não. Ele já começa dizendo: e quando vocês orarem. Por quê? Porque ele sabia que a oração, naquele contexto, era algo natural. As pessoas oravam. Então Jesus nem cita o se você for orar, ore dessa forma. Ele já cita o seguinte: olha, quando você for orar. Isso presume que era costume das pessoas orarem, e nós, como cristãos, também deve estar na nossa vida essa rotina de oração. Então, ao invés de eu falar que, olha, irmão, se você for orar, ora dessa forma. Não, eu falo o seguinte: olha, na hora que você estiver orando, quando você orar, porque deve ser uma prática da sua vida diária, ore, não faça como os hipócritas, é o que Jesus está falando aqui. O que os hipócritas representam aqui? Jesus está falando, os hipócritas aqui representam os fariseus, representam os mestres da lei, os religiosos do tempo de Jesus. E como que esses homens oravam? Eles se consideravam homens santos, e eles exporem isso ao povo era algo que deixava o ego deles bem amassageado. Esses homens tinham o orgulho, o prazer de chegar para orar de pé, diante das pessoas, em voz alta, se gabando. Eles tinham esse costume: deu a hora sexta, deu a hora nona, deu a hora tal hora. Eles simplesmente paravam tudo o que estavam fazendo, erguia ali o peito e falava: ó Senhor, obrigado por isso e por aquilo. Nós temos um relato na Bíblia, Jesus fala sobre, um conto que Jesus está trazendo ali, uma parábola ou talvez até uma história real, que Jesus fala sobre dois homens que vão ao templo orar. Um deles, um mestre da lei, ele estufa o peito, ele fala: Senhor, obrigado por eu não ser como esse pecador, obrigado por eu jejuar tantas vezes por dia, obrigado por isso e aquilo outro. Já o outro homem,
ele se ajoelha, ele está ali arrependido dos seus pecados, ele está de cabeça baixa, batendo no peito e clamando: Senhor, tem misericórdia de mim, pois sou pecador. E Jesus então conclui aquele ensino mostrando o seguinte: qual desses aí foi ouvido por Deus? Qual desses aí foi aceito diante de Deus? Aquele que estava contristado de coração, aquele que estava ali aquebrantado, aquele que reconhecia a sua total dependência de Deus. Então, Jesus estava mostrando ali que aqueles homens que oravam em voz alta, fazendo toda aquela coisa bonita ali, querendo mostrar que a sua oração era mais top, não passava de um bando de hipócritas. E Jesus então vem e fala: vocês, quando forem orar, não sejam dessa forma, não sejam assim. Esse tipo de oração não vale nada, esse tipo de oração não agrada ao Senhor. É por isso que Jesus está falando, para que ninguém seja dessa forma. Uma outra coisa: e quando orarem, isso está no verso 7, não fiquem repetindo sempre a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles acham que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam pedirem. Então olha o que Jesus fala: vocês não devem orar como os hipócritas que ficam lá fazendo aquela oração farisaica, bonita, que você olha assim e fala: nossa, esse homem aí é top demais. Esse tipo de oração, Deus não está nem aí com ela. Deus deseja ver sinceridade naquilo que ora. Então, esse tipo de oração aí espalhafatosa, Deus não agrada. E tem também o outro tipo que está sendo citado por Jesus, que é aquela oração que fica repetindo sempre a mesma coisa. A gente costuma chamar, por exemplo, de reza. É a pessoa que sempre está orando, falando as mesmas coisas. E Jesus vem e ensina uma oração que muitas das vezes acabou se tornando isso. As pessoas oram o Pai Nosso como se fosse assim: não, mas essa é a oração que Jesus nos ensinou, então ela deve ser orada dessa forma. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha. E assim, as pessoas acabam fazendo do modelo que Jesus deu uma reza, uma oração que deve ser seguida ali como se fosse linha após linha. Eu devo fazer desse jeito que funciona, né? E não é isso que Jesus está passando aqui. Jesus está trazendo aqui um modelo de oração. E Jesus veio aqui e nos deu uma base sobre como orar. Ele não está simplesmente ensinando uma oração, palavras que você vai ficar repetindo sempre, 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 porque ele mesmo acabou de falar: olha, na hora que vocês forem orar, não fiquem orando, repetindo a mesma coisa. Por que não? Porque o Pai, ele sabe do que você precisa antes mesmo de você pedir. Isso aqui é muito interessante, sabia? Tem muita gente que fala assim: olha, para que eu vou orar? Se Deus já sabe de tudo, se Deus já sabe o que eu preciso. É exatamente por isso que você deve orar. E orar com alegria. Porque se ele sabe o que você precisa, e a Bíblia vai falar que ele intercede por nós, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e ele conhece a vontade do Pai, e ele ora de acordo com essa vontade, é o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 8, então aí sim é que você deve orar. Porque Deus já sabe o que você precisa. Muitas das vezes nem você sabe. Muitas das vezes nem a gente sabe o que a gente precisa. A gente coloca os joelhos no chão para orar, ou a gente está dentro do quarto ali sentado, orando, independente de como for, você está ali orando e nem você sabe o que precisa. É por isso que Tiago vai falar que a gente pede mal. Porque talvez você precisa, por exemplo, de descanso e você está pedindo Deus trabalho. Talvez você precisa relaxar a sua mente, você está: Deus, manda mais um serviço, manda mais um trabalho. É só um exemplo que eu estou dando. Tem horas que você precisa de A e você está pedindo B. É por isso que é tão importante a intercessão do Espírito na nossa vida. É por isso que o Espírito Santo, intercedendo por nós, em nós, ele está orando ao nosso favor, com gemidos inexprimíveis, que nem conseguimos descrever o que significa. Entende? Então tenha essa certeza. Deus, a palavra de Deus nos convida a orar. Nós temos incentivo. Por quê? O nosso Pai já sabe o que a gente precisa. Nós temos um incentivo ainda maior. O Espírito Santo em nós está ali como que convertendo a nossa oração, pedindo ao Pai exatamente o que a gente precisa. Ele está intercedendo ao nosso favor. Além disso, o próprio Romanos 8 vai falar o seguinte, que nós temos um intercessor junto ao Pai. Jesus Cristo está no céu. Ou seja, você tem um intercessor aqui na terra, em você, o Espírito Santo de Deus. Você tem um intercessor lá no céu, ao lado de Deus, Jesus Cristo. A palavra diz que ele é o nosso intercessor. E você tem o Pai que quer abençoar você. Então, você tem tudo aquilo que você precisa para orar, você tem as motivações, aqui na Bíblia você encontra as motivações corretas para você orar. Um Pai que sabe o que você precisa e que mesmo assim quer ver você perto dele, por isso ele te convida a orar.